Lucas, tudo certo? Professor, então, estou aqui para apresentar o meu trabalho, tá? Que foi a calculadora de binários, tá? Eu vou estar apresentando primeiramente a interface, a funcionalidade dela. Depois eu vou estar explicando o código e a lógica utilizada, tá bom? A calculadora, as primeiras 4 linhas da calculadora aqui são conversores, tá? Então, conversor de decimal para binário, conversor de decimal para octa e para hexadecimal, tá? Logo após isso, nós temos o conversor de decimal para binário e octal para decimal. No caso, isso aqui ele seria binário para decimal, binário para octal e hexa para decimal. Tá? E os dois aqui abaixo são operadores, né, calculadoras mesmo. Uma calculadora decimal, uma calculadora comum, e uma calculadora de binários, tá? Onde nós podemos fazer as operações básicas ali. No caso seria adição, subtração, divisão e multiplicação em binário mesmo, tá bom? Vou estar apresentando um pouco aqui, né, a funcionalidade dela. No caso, eu tenho o número 15 em decimal, quero converter para binário. Ele já me dá um número aqui, né? No caso, decimal 15 em binário seria o 1111. Da mesma forma que os outros também são assim, tá? Todos com a funcionalidade deles certinho, tá? Todos funcionando perfeitamente. Binário para decimal também. Octal também. E o hexadecimal também. Todos eles funcionando perfeitamente. Os operadores também estão funcionando perfeitamente, no caso 123 menos 343 dá menos 220, né? Também todos funcionando perfeitamente. No caso aqui, menos 12. Então todos funcionando. Uma calculadora comum essa aqui. E a de binários, né? Também funcionando perfeitamente. A soma funcionando. A subtração funcionando. E a divisão funcionando também. Da mesma forma que a multiplicação também está funcionando perfeitamente. Então a calculadora em si, a interface dela eu deixei o mais simples possível, tá? Até por conta do tempo que eu tive para estar desenvolvendo, porém está totalmente funcional. Agora eu vou estar apresentando o código, tá? Essa calculadora, ela foi feita para utilização web, né? Então no caso foi utilizado o código PHP, a linguagem, né, PHP, junto com HTML para estar fazendo a interface dele, tá bom? Aqui no código, a base dele seria essas funções, nas quais fazem a conversão entre os valores, né? Por exemplo, a primeira função aqui, que seria binário para decimal, ela faz a conversão, né, entre o valor binário para um valor decimal. Da mesma forma que a decimal converte para binário. E assim vai. A octal, da decimal para octal, a hexadecimal para decimal e a decimal para hexadecimal. Certo? Essa aqui é a base do sistema, seria essas funções aqui. As funções elas funcionam da seguinte forma: eu informo o meu valor, no caso essa aqui eu informo o meu binário, ela faz a conversão do binário para decimal e me retorna o valor decimal. Da mesma forma, as outras funcionam da mesma forma, tá? Então aqui eu tenho o meu código, né, minha estrutura de decisão, na qual funciona da seguinte forma: eu verifico se o botão foi apertado, né, foi pressionado, esses botões aqui. A hora que ela identifica que algum desses botões foi pressionado, ela pega no post ali, né, no caso aqui embaixo seriam os botões, né? Ela pega o valor, qual botão foi pressionado, certo? E verifica aqui, ó, no caso aqui. Ele joga para dentro de uma variável o valor do que eu digitei, né? Ali. Ela verifica com a pragmática, ou seja, ela vai fazer a verificação se os dígitos que está ali dentro do que eu escrevi é 0 ou 1. Dando certo 0 ou 1, ela já vai jogar para dentro da minha função, tá?
fazer a mudança de binário para decimal e vai me apresentar na tela com um alert, no caso aqui em JavaScript, tá? Qual seria o valor já em decimal, de binário para decimal, tá? As outras aqui, os conversores funcionam basicamente dessa forma, tá? Ele verifica se o botão foi clicado, pega o que está escrito dentro do meu input, tá? No caso aqui ele verifica se é um número, né, por conta de ser um decimal. Ele faz a conversão e escreve na tela em um alert, tá? Qual que é o valor do resultado, que no caso é em binário. Daí no caso aqui nas calculadoras, tá? Todos os meus conversores, tá? Funcionam da mesma forma. Aqui no caso das calculadoras, então, que no caso seria aqui para baixo. Aqui. Ela vai verificar se o botão que foi clicado é de soma, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é um botão de soma, tá? Do binário, da calculadora de binários ali. Ela vai pegar o operador, o primeiro número que foi digitado e o segundo número. Vai fazer a alteração desses números para decimal, vai fazer o cálculo em decimal e vai retornar para binário, tá? E com o número já em binário vai estar escrevendo na tela, imprimindo na tela o número, certo? Então ele pega o dígito em decimal, em binário, faz a alteração, ou seja, ele pega e faz a conversão dos dois números para decimal, faz o cálculo normalmente, retorna para binário e imprime na tela. A subtração funciona da mesma forma, pega os dois dígitos lá que estão no input, faz a conversão para decimal, faz a subtração e depois retorna para binário e imprime na tela. Todos eles funcionam da mesma forma, tá? Essa foi a lógica utilizada, tanto no conversor quanto na calculadora em si, tá? A única diferença é qual a estrutura de decisão ele utiliza, tá bom? Aqui no caso, por exemplo, aqui no caso é o meu HTML, tá? Então, ou seja, são vários formulários com o input, no caso aqui seria o texto, né, onde eu escrevo ele, e as três opções. Ali, nesses ícitos aqui, né, ele verifica qual desses foram pressionados e em cima disso ele faz uma alteração, faz um cálculo, certo? Então, basicamente, o sistema é dessa forma, tá? Fazendo essa alteração. É um sistema bem simples, porém totalmente funcional.